Colecionador, leitor ou acumulador? O que será que nós somos? Vamos deixar claro que colecionar é juntar coisas. Coisas que nos atraem e coisas que são seriadas ou podem ser interpretadas como dentro de uma similaridade coerente. Então o colecionador ele reúne esse material, ele preserva esse material e ele guarda esse material. Hoje em dia há um movimento minimalista que objetiva conter essa onda consumista e reduzir os objetos que ficam acumulados em casa. Quantas camisas precisamos, quantos sapatos, quantos livros e, consequentemente, quantos gibis. Veja que este movimento ele vai na contramão do colecionismo, que tem por objetivo agregar, juntar. Então é impossível ser minimalista sendo colecionador, mas parece que há um movimento nesse sentido, querendo tornar coerente as duas atividades. Quem defende isso diz que você pode ter as edições que deseja e ao adquirir mais, você se livra, passa para frente as que tinha e preserva aquelas até ler, até ficar o tempo necessário para novamente repetir o processo. Isso não é colecionismo. Isso pode-se dizer que é um leitor, aquela pessoa que gosta dos quadrinhos e dos personagens, mas apenas para ler. Então, um fã de Tex, ele pode não querer agregar revistas do personagem em sua casa. Então ele compra uma, lê, passa para frente, pega outra aqui, pega outra ali, e ele soma este conjunto de material com a única finalidade de ler e se desfazer. Ele é fã, ele conhece o personagem, ele conhece as aventuras, mas ele não tem interesse em preservar o material em sua coleção. Muito bem. Então aí é o leitor. Temos definido o que seria um leitor. O colecionador, por sua vez, ele procura adquirir as coleções do personagem que gosta ou dos personagens que gosta. Se um colecionador gosta de vários personagens, ele tende a colecionar, a ter um volume de material bem maior. Quanto menos personagem ele coleciona, mais reduzido será o material que ele acumula. Para se ter uma coleção bem organizada, é necessário ter espaço, é necessário ter alguma previsão do que se gosta, alguma estratégia e, claro, dinheiro para arcar com tudo isso. Às vezes uma coisa não combina com outra. Às vezes uma pessoa mais desorganizada ela vai tender a ter dificuldades em saber como colecionar adequadamente aquilo que se propõe a fazer. Ele também pode ter dinheiro, mas não ter espaço. Uma coisa conflita com outra. Ou pode, então, ter espaço, mas não ter dinheiro. E, consequentemente, ele também fica retido na sua vontade, no seu anseio de adquirir os seus gibis para colecionar. Uma coisa que o colecionismo ensina é que sempre é época de colecionar e de colecionar coisas de qualquer época. Sempre haverá material disponível. E Tex é um ótimo exemplo. Muito bem, o que seria então um acumulador? Acumulador
é um distúrbio, um transtorno obsessivo-compulsivo de alguém que não consegue se controlar. Então, a primeira pergunta que precisa ser feita para saber se você deixou de ser um colecionador e passa a ser um acumulador é se a coleção está te trazendo prazer. Você fica feliz com a sua coleção. Um outro ponto é saber se a sua coleção não está interferindo na sua qualidade de vida e na qualidade de vida dos seus. Você tem se tornado ausente, você não consegue dar atenção às outras pessoas, te incomoda ter que se afastar da coleção, te incomoda não adquirir algum exemplar em determinado período, você consegue ficar sem comprar. E um outro ponto muito importante, também relacionado a isso, você é organizado com a sua coleção. Nesta organização, você tem acesso a todas as edições que você coleciona? Se essas coisas estão acontecendo, pode apontar que você está perdendo o controle da sua vida de colecionador. Vamos entender que colecionar é obter prazer em organizar alguma coisa e preservá-la. O prazer é obtido com a sensação de posse, mas é complementado com o vislumbre daquele material. Você precisa ter contato, você precisa manejá-lo, manuseá-lo, você precisa lê-lo de vez em quando, você precisa vê-lo na estante. Se nada disso está sendo atendido na sua busca, pode ser que você esteja acusando aí um distúrbio de juntar coisas das quais não usufrui. Então, vale as respostas adequadas para essas perguntas que eu fiz. A sua felicidade, a sua possibilidade de ficar sem aquilo, ainda que momentaneamente, a sua acessibilidade ao material, o controle daquilo que você possui, a organização daquilo que você possui, o bem-estar da sua família com relação a esse hobby. Outras coisas seria, eu estou deixando de comprar algo para comprar o objeto que eu coleciono? Eu estou apertando o cinto, deixando de comer algo, deixando de sair, deixando de levar alguém a algum lugar para evitar gastar, para eu poder comprar o quadrinho. Se isso está acontecendo, é bom fazer aí uma reflexão a respeito. O acumulador, ele perde o controle. Então a pergunta que cabe é: você ainda está no controle? Um outro ponto que eu queria abordar para encerrar este vídeo é a questão do leitor. Muitos pregam que a leitura é obrigatória. Eu não posso ter na estante gibis que eu não estou lendo. Mas isso não é bem assim em colecionismo. Colecionismo significa juntar aquele material em ordem, organizado e tê-lo na estante. Obviamente, e é até natural, que você vá ler esse material, mas não precisa ter aquele sentimento de obrigatoriedade em ler. Primeiro, é necessário ter para ser um colecionador. E depois é que você passa a leitura. Pode fazer concomitante? É possível se você está em dia com a leitura. Se você não está em dia com a leitura, fica mais difícil, principalmente se você começou agora e está organizando e completando as coleções. Então a leitura, ela não deve ser colocada de forma imposta como uma obrigação. Você tem o direito de ter o prazer de ter e possuir o material e deixá-lo na estante. A leitura deve ser um outro prazer que você tem no momento adequado para então ler o material. Digamos que exista um colecionador que simplesmente tem os gibis e definitivamente não quer ler. Ele pode
fazer isso, porque o que ele deseja é colecionar gibis. O colecionismo não tem necessariamente relação com a leitura. Você pode achar isso estranho, você pode criticar. Eu classificaria os colecionadores hoje como leitores colecionadores e colecionadores leitores. Sendo a prioridade a leitura, você é um leitor colecionador. Sendo a prioridade a coleção, você é um colecionador leitor. Então, o que você é? Um leitor? Um colecionador? Talvez um acumulador? Fique ligado nas condições em que você está curtindo a sua coleção. Eu fico por aqui, forte abraço. Eu vou escrever alguma coisa e deixar como artigo lá no Clube Tex Brasil. Confira e continue acompanhando o canal Colecionismo Tex, que nós continuaremos falando de coleções. Forte abraço.